resgatou. Faz de novo, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu clamo que todo o coração seja terra boa para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Que não haja impedimento, Senhor, que não haja nada contrário à propagação do Teu Evangelho nessa noite. E a Tua igreja, concordando comigo, diz amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 32, vou colocar no telão aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Depois vamos ler o versículo 10. E depois vamos ler do 18 ao 20. Você que está com sua Bíblia no celular aí, você que não está, pode acompanhar no telão ali, já vai ser colocado. Segundo Crônicas, capítulo 32. Aproveitar o telão ali também. Diz assim o texto, acompanha comigo. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes. Assim, precisa trazer não, meu irmão, obrigado. Precisa trazer não, obrigado. Assim, vou ler mais uma vez, vou começar de novo. Depois dessas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Versículo 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Versículo 10 agora. Assim, diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Versículo 18 agora. E clamaram em alta voz na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Versículo 20. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Você pode curvar a sua cabeça? Eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor. Coloca as tuas palavras na minha boca. Que nós sejamos edificados pela pregação da tua palavra. Que o Senhor fale conosco. Que tudo que for falado provenha do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou separá-las para si. Esse texto narra um ataque dos assírios contra o povo de Deus. O texto narra um ataque de Senaqueribe, que foi um dos principais reis assírios,
contra a cidade de Jerusalém, que nesse momento tinha como rei um homem chamado Ezequias, um homem que viveu algumas contradições ao longo da sua vida, um homem que pôde experimentar o agir de Deus na vida dele, mas que depois disso, num determinado momento, ele deixou que a vanglória, deixou que a vaidade entrasse no coração dele, e isso quase foi a sua ruína. Só não foi a ruína dele porque ele se arrependeu e se voltou ao Senhor. O texto é claro, ele começa dizendo: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, são os atos narrados no capítulo 31, se você pegar depois a sua Bíblia em casa para ler, você vai ver que no capítulo 31, existem muitas coisas que Deus fez para o povo, existe muita coisa feita e revelada por Deus, que fez com que o povo de Israel, que fez com que o povo de Jerusalém, pudesse se alegrar em Deus, pudesse vivenciar coisas ímpares em Deus. Quantas vezes nós vivemos situações da presença de Deus, quantas vezes na caminhada da nossa vida, nós vivemos momentos que são o ápice da presença de Deus, num culto como esse de repente, ou quem sabe na sua casa, quem sabe lá no teu quarto, no secreto com Deus, você já tenha vivenciado coisas extraordinárias em Deus. Quem sabe você seja alguém que já foi até usado por Deus, quem sabe você já experimentou momentos e situações e fases da sua vida em que tudo era festa, e quando não era tudo festa, mesmo quando vinham os momentos de adversidade, mesmo quando a situação ruim tentava se estabelecer sobre a sua casa, você punha a sua confiança em Deus, e isso fazia com que você pudesse vencer qualquer adversidade. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Só que, começando o capítulo 32, o texto diz: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, ou seja, depois que eles experimentaram tudo aquilo que o Senhor tinha feito, que você pode ver depois no capítulo 31, depois que eles experimentaram a boa mão do Senhor, depois que eles puderam experimentar aquilo que só o Senhor podia fazer por eles, depois de tudo isso, e com essas poucas palavras que iniciam esse texto, eu entendo que nada que acontece nas nossas vidas dura para sempre. Mesmo que em algumas situações você esteja vivendo na crista da onda, mesmo que ministerialmente em alguns momentos parece que tudo está dando certo, mesmo quando o barco parece que vai a toda, chega um momento inevitável em que essa fase passa. Chega um momento inevitável em que as lutas tentam se levantar. Chega um momento inevitável em que a nossa fé é provada. Chega um momento inevitável de todo homem, da vida de todo homem e mulher na face da terra, em que a fé desse homem ou dessa mulher é provada, em que você consegue perceber e não mostrar para Deus, porque Ele já sabe todas as coisas, mas você consegue perceber e viver e testemunhar para você mesmo onde está a tua confiança. Se você é alguém que confia no Senhor e que está como um monte Sião, ou se de alguma forma você vai esmorecer, ou se de alguma forma essas circunstâncias, essas situações serviram para fazer você parar. Quem sabe você chegou aqui hoje pensando em desistir de tudo, pensando em abrir mão dos sonhos e dos projetos que um dia Deus colocou no seu coração. Quem sabe você tenha vivido esses últimos dias simplesmente como alguém que busca, que clama por uma resposta de Deus, e mesmo que você tenha vivido momentos extraordinários e profundos da presença dEle, parece que hoje Ele está surdo para você. Parece que nada do que você fale, nada do que você faça, parece que nada disso é suficiente para de alguma forma fazer com que Deus responda a você em meio à tribulação em que você se encontra. Olha, depois de todos os atos de fidelidade do Senhor para com o povo de Israel, mesmo assim, veio Senaqueribe, veio o rei dos assírios e se lançou contra as cidades fortificadas. Veio Senaqueribe com todo o seu exército, veio com o exército assírio, e eu vou abrir um parênteses aqui para falar para você sobre os assírios. Os assírios foram um dos povos mais cruéis e violentos da antiguidade. Eles eram famosos porque eles empalavam os seus adversários. Sabe o que é empalar? Empalar não é empalhar. Empalar é você fazer a pessoa igual um churrasquinho e
enfiar uma lança e botar a pessoa igual um churrasquinho. Eles tinham prazer em fazer isso. Eles tinham prazer em perfurar o tímpano dos seus adversários, dos prisioneiros de guerra, contra aqueles que eles se lançavam em guerra. Eles tinham prazer de furar os olhos dos seus adversários. E é justamente isso que o diabo tenta fazer com a gente em algumas situações. É exatamente isso que algumas situações tentam lançar sobre a nossa casa. Sabe, situações que cegam você, situações que fizeram com que você de repente já esteja há anos cego pela cultura desse mundo, surdo. Você já não consegue mais ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Você já não consegue mais, a surdez da cultura desse século falou tão alto para você, e esse barulho fez com que você perdesse a sensibilidade nos tímpanos, fez com que você perdesse a sensibilidade espiritual de perceber que Deus está a todo momento te chamando filho, que Deus está a todo momento dizendo: filho, eu estou aqui. E por causa de não conseguir enxergar e perceber a presença de Deus, você até mesmo se desespera, você se trava, você se prende dentro de um mundinho que você criou, dentro de uma bolha, e você se priva de relacionamento com outras pessoas, e você prefere não se aventurar mais na vida ministerial porque alguma liderança feriu você. Você não quer mais se abrir, se relacionar, ser amigo de ninguém, porque você teve amigos que traíram você. E são essas circunstâncias, são esses exércitos que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta é contra os dominadores do ar nas regiões celestiais, contra as potestades do mal. E são esses exércitos que muitas vezes atacam a sua vida, são esses exércitos que atacam a sua casa. São essas situações que se levantam contra você para tentar fazer você parar, para tentar fazer você nunca mais. Ouça isso, tem algumas pessoas que pensam assim: ah, eu já fluí em Deus, mas porque naquela época eu era assim, mas depois que aconteceu isso na minha vida, ah não, eu nunca mais vou conseguir ser o mesmo. Sabe, muitas vezes a gente fala isso com outras pessoas que estão à nossa volta até. Ah, fulano de tal, não, fulano de tal, caiu, pecou, não, nunca mais vai ser a mesma coisa. Não, porque Deus até perdoa, sabe, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. E são essas vozes que vão gritando e gritando no seu ouvido, e gritando contra você, e você já não consegue mais perceber e acreditar e ter fé de que Deus vai realizar uma grande obra sobre a sua vida, e que Deus ainda tem poder para fazer infinitamente mais do que a melhor expectativa que você fizer. Só que esse exército, eu imagino o povo de Jerusalém dentro da cidade e o exército assírio vindo de lá, um exército extremamente temido na antiguidade, um exército que vinha com tambores, com caveiras de adversários conquistados, mostrando para aquelas pessoas, os civis daquela cidade extremamente aterrorizados. Aquele exército era um exército violentíssimo. A gente não percebe, mas em muitas ocasiões a incredulidade vem sobre as nossas vidas como um exército violentíssimo, e a gente se atemoriza. Nós não percebemos, mas muitas vezes, para que uma crise se estabeleça sobre a sua casa, basta que você deixe de exercer, homem, o seu papel de sacerdote em casa. Basta que você deixe, mulher, de exercer o seu papel de ajudadora do seu marido. Basta uma palavra mal colocada. Você já percebeu, você que é marido, você que é esposa, você que é casado, que a maioria das suas brigas com a sua esposa ou com o seu marido começam por causa de uma palavrinha mal colocada? Já parou para pensar que existem momentos em que você está discutindo e no meio da discussão você não consegue nem se lembrar porque que a discussão começou? Já se parou e já se percebeu em meio a algumas situações em que as situações e as circunstâncias financeiras trazem uma verdadeira crise sobre a sua casa? Existem algumas revelações que vão ser liberadas aqui nessa noite, que têm o poder de destravar coisas sobre a sua vida. Existem algumas coisas que o Senhor quer tratar conosco aqui, que tem o poder de mudar a história da sua vida, de fazer com que tudo seja novo, de te dar o poder de enfrentar qualquer situação que seja, de fazer com que qualquer exército assírio que se levante sobre a sua casa pereça diante daquele que é o Senhor dos exércitos.
porque o Senhor ainda é aquele que é o general da batalha, Ele ainda é aquele que dá a vitória, mesmo que o teu exército seja menor em número. Tem uma canção que diz que você com Deus é maioria, e se a gente parar para pensar, é verdade, porque você mais aquele que é o infinito, aquele que é o eterno, aquele que é o todo-poderoso, quem é que pode se levantar contra você? Se Deus é pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, quem será contra nós? Só que nós nos esquecemos disso. Sabe as situações que deixam a gente cego? Sabe as situações que deixam a gente surdo? Sabe aquelas circunstâncias que a gente só consegue mirar o problema e ficar atemorizado porque o mês ainda não acabou, mas o dinheiro já acabou? Sabe aquelas situações em que você tenta encontrar uma solução e não consegue? Sabe naquelas situações em que você se vê literalmente impotente diante da situação? Você faz tudo o que está ao teu alcance, mas nada, parece que nada é suficiente para tirar você do abismo do qual você está na beiradinha, Senhor. Alguns de nós, essa é a realidade, na beira do abismo. Mas esse abismo pode se tornar um lugar que possui uma ponte de passagem, só que você já não consegue mais enxergar o caminho onde ele ainda não está, porque os seus olhos da fé estão cegados, os seus olhos foram cegos, e por causa de tudo isso, você se tornou das duas uma: alguém que desistiu no meio do caminho, ou alguém que passou a viver uma vida cristã automática. Sabe, você vem cumprir tabela, você está aqui sentado, você levanta a mão na hora do louvor, mas segunda-feira você se lembra, quando o culto está acabando, você se lembra: rapaz, amanhã tem aquele mesmo problema de novo, amanhã é aquela mesma situação que eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar com essa situação. Parece que tem um verdadeiro exército se levantando contra a minha casa, parece que tem um verdadeiro exército se levantando contra a minha vida, e por mais que você tente, parece que você não tem força para enfrentar a situação. Queria que você fizesse algo comigo nessa noite. Queria te convidar a colocar suas duas mãos no seu coração. Queria convidar você também a curvar sua cabeça e a fechar os seus olhos. Queria convidar você nesse momento a pensar, a trazer à memória aquilo que de alguma forma tem tentado fazer você parar. Sabe, dê nome a esse exército aí que está acampando contra a sua Jerusalém. Dá nome a isso aí. Dá nome ao exército assírio que está se levantando contra a sua vida. Quem sabe são momentos de altos e baixos, momentos em que você não consegue ser constante. Quem sabe a inconstância tem feito você parar. Quem sabe algumas situações em que fizeram com que a sua fé esmorecesse no meio do caminho. Quem sabe a incredulidade fez você não conseguir enfrentar o que veio contra você. Aleluia, aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Se você sabe, abra sua boca e declare isso de forma profética sobre a sua vida. Declare de forma profética sobre a sua casa isso. Declare de novo: posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Profetize sobre a sua casa em nome de Jesus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem impossível acontecer. Olhe para cá em nome de Jesus. O exército assírio se instalou diante da cidade, mas diz o texto que aquela era uma cidade forte, era uma cidade fortificada.
E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. O tema dessa mensagem é cidades fortificadas. Como estabelecer uma cidade fortificada diante dos problemas e das situações que vêm contra a sua vida? Como ser alguém que sabe que toda e qualquer situação é passageira, e contra essa situação, em nome do Senhor dos Exércitos, você pode combater, independente da situação qual for. Ter uma cidade fortificada é saber quem é o Senhor dessa cidade. É, antes de qualquer coisa, saber quem é o Deus que trabalha em favor dessa cidade. O texto que nós lemos diz o seguinte, versículo 2: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus principais e os seus homens anciãos, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Existem alguns momentos, meu irmão, que a pior coisa que você pode fazer é se isolar. Existem alguns momentos que a coisa que você mais quer é não ver ninguém, mas essa é justamente a pior coisa que você pode fazer. Existem momentos na sua vida em que você precisa procurar alguém que possa te instruir e que possa te ajudar a fortalecer a cidade. Porque nosso problema, como vivendo em meio a uma cultura individualista, é justamente achar que a gente pode tudo com a força do nosso braço. É justamente achar que a gente vai vencer e não tem quem possa com a gente. Ei, contra o Deus de Israel não há quem possa. Só que nós precisamos entender que nós estamos nessa terra e que fazemos parte de uma família, que é o corpo de Cristo. Existem alguns momentos da sua caminhada em que você vai precisar procurar alguém. A grande questão é quem são as pessoas com as quais você pode contar. Mas não é esse o ponto central. O ponto central é quem são as pessoas que, quando estiverem passando por esse tipo de situação, podem contar com você. Nós vivemos uma cultura individualista em que a gente quer que os outros estejam prontamente preparados para nos ajudar. Mas quando é o nosso papel aliviar a dor do outro, ou de alguma forma ser boca de Deus na vida do nosso irmão, nós simplesmente nos ausentamos, nós simplesmente nos furtamos a esse papel. Mas eu quero convidar você, meu irmão, a ser boca de Deus para quem está do seu lado aí, a dizer: olha só, existe um futuro extraordinário chamando por você. Fala para quem está do seu lado aí: existe um futuro extraordinário chamando por você. Um futuro no qual o Senhor dos Exércitos é aquele que vai guerrear a teu favor. Sabe o que eles fizeram? Os homens que deram conselho a Ezequias disseram o seguinte: olha, vamos tapar as fontes de água que tem fora da cidade. A primeira coisa que eles fizeram, e olha só, o texto já diz que aquela cidade era uma cidade fortificada, mas isso não significa que o que era papel para eles fazerem, enquanto homens que estavam defendendo a sua cidade, isso não significava que, porque o Senhor é o Deus da cidade, que Deus ia fazer tudo por eles. Existem algumas coisas na sua vida, meu irmão, que é você que tem que fazer. Existem algumas coisas que é você que tem que abrir mão. Existem alguns obstáculos que é você que tem que se dispor. É você que tem que abrir mão de algumas coisas. Existem algumas questões que têm travado a sua vida há muito tempo, e você ora, e ora, e ora, e nada acontece. Tem algumas coisas, meu irmão, que não é Deus que vai arrancar de você, não. Tem algumas coisas que é você que tem que abrir mão. O problema é que a gente pensa assim: não, me entreguei a Cristo, agora está tudo certo, agora é uma varinha de condão, agora é uma varinha mágica. Existe a parte que é para o homem fazer. Eles começaram então a tapar as fontes de água que havia fora da cidade. Havia algumas fontes de água que abasteciam Jerusalém. E qual foi a ideia deles? A ideia deles foi justamente a seguinte: não vamos deixar que essas águas sirvam para hidratar os nossos inimigos. Vamos tapar as fontes. Vamos tapar toda a brecha que possa fazer com que o nosso inimigo se fortaleça contra nós. Existem algumas brechas nas nossas vidas que a gente precisa tapar. Existem algumas coisas que a gente precisa se consagrar e precisa fazer com que o nosso inimigo não se fortaleça no nosso erro. Sabe aquele momento em que eu falei aqui no início, aquele momento que você orava, mas hoje de repente não ora mais? Sabe aqueles momentos em que você se dedicava a fazer aquilo que Deus exigiu de você, a fazer aquilo que Deus colocou para você fazer, só que hoje você já não tem mais força para fazer?
Eu quero convidar você a trazer à sua memória aquilo que o Senhor já compartilhou com você. Quem sabe você veio aqui hoje e nunca entrou numa igreja evangélica na sua vida, mas de alguma forma agora aqui você sente como se sempre pertencesse a esse ambiente. Quem sabe você está aqui e sente como se esse momento, esse ambiente, essa atmosfera fosse a atmosfera que você nunca deveria deixar de participar. Sabe, nós clamamos nesses momentos em que a gente precisa tapar as fontes de água, em que a gente precisa tapar a fonte de água, significa não fortalecer o meu inimigo, e eu não fortaleço o meu inimigo, que é a carne. Eu não permito que os meus adversários, que são espirituais, se fortaleçam através da minha carne. É quando eu alimento o espírito, é quando eu me consagro, é quando eu oro, é quando eu clamo: Senhor, surpreenda-me de novo, assim como o Senhor já fez. Faz, Senhor, e traz outra vez a alegria daquilo que o Senhor sempre teve para a minha vida. Sabe, é quando você se depara diante dessas situações e você vê a necessidade de se consagrar, de mergulhar naquilo que Deus tem para você, porque somente a partir daí é que você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua casa. É só a partir daí que tudo se faz novo. É a partir dessas situações que você pode realmente desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Nenhum plano, nenhum projeto, nada que Deus planejou sobre a sua vida pode ser frustrado. Nenhuma palavra dita por Deus a respeito de você, nada que Deus falou a teu respeito, o diabo pode roubar. Nada, porque ele ou é isso ou ele não é Deus. Ele é aquele que tem todo o poder, ele é aquele que é o único que pode mudar a história da sua vida, meu irmão, que pode fazer com que essa crise, de repente, que se instalou sobre a sua casa, cesse agora. O poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, é o único nome por meio do qual importa que sejamos salvos. É o único nome que, declarado, pode fazer com que a morte vire vida, e pode fazer com que a história dos seus dias se torne vivificada pelo poder do sangue de Cristo na cruz, e pode fazer com que os seus dias se renovem, e pode fazer com que a alegria mais uma vez faça parte da sua vida. Por isso nós clamamos: Senhor, faz outra vez. Eu convido você a clamar junto conosco. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Aqueles que desejam, gere essa adoração do fundo do teu ser. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na Faz primeira outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Sabe quando você clama e você começa a entender o que realmente vale a pena na sua vida, e você começa a entender que, independente de qual exército esteja se estabelecendo e acampando contra a tua cidade, contra a cidade que é a justamente nesse momento em que o Senhor ouve o teu clamor. É justamente nesse momento em que o Senhor, ouvindo o teu clamor, Ele te surpreende. Ele te surpreende. Então eu convido você a clamar junto comigo: surpreenda-me de novo, Senhor. Independente de quantas vezes você já levantou e caiu, Ele sempre estará de braços abertos, dizendo: filho, eu estou aqui. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira
declare isso. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Versículo 4 diz assim: assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? É uma pergunta óbvia, né? Por que é que a gente deixaria que os inimigos viessem e achassem tantas águas? Por que é que a gente proporcionaria para eles tanta água para eles utilizarem? Isso é óbvio para nós também. Por que é que nós alimentaríamos o inimigo das nossas almas? Por que é que de alguma forma a gente proporcionaria ao diabo a cultura desse mundo ou a qualquer outra coisa que venha sobre nós, que se fortaleça através das nossas atitudes? É uma pergunta óbvia. É uma pergunta óbvia e retórica, porque na verdade nenhum de nós quer alimentar e fortalecer o nosso inimigo, porque nenhum de nós quer de fato que esse inimigo, esse exército que se levanta contra nós, seja fortalecido, e principalmente que a gente permita que ele se fortaleça. Mas por que é então que a gente permite que essas crises se levantem sobre a nossa casa? Por que é então que a gente tem tanta dificuldade em crer, em confiar em Deus? Porque é então que nos momentos em que a gente se coloca na situação entre duvidar e crer, a gente vacila tanto e duvida tanto daquilo que Deus tem potencial para fazer, daquilo que Ele tem poder para fazer na história da sua vida, na história da minha vida. Porque é então que a gente tem tanta dificuldade de viver e de fluir naquilo que Deus tem para nós. O Senhor hoje nos convida a viver uma atmosfera mais profunda na presença dEle. Se você crê comigo, diga amém. Se você crê comigo, diga: Senhor, faz outra vez, Senhor, na minha casa, na minha família, na história da minha vida, Senhor, no meu trabalho, Senhor, nos meus negócios, em tudo aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, Como na primeira vez. faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Olha só o versículo 10. No versículo 10, o povo se colocou, e diz o texto que Ezequias, ele começou a fortalecer a cidade, ele começou a tapar as brechas do muro, ele fortificou a Milo. Milo, o que é Milo? Só para você saber, não é pessoa não. Milo era uma edificação militar que Davi tinha edificado lá quando ele chegou em Jerusalém. Então, era uma espécie de arsenal, era uma espécie de instalação fortalecida, que servia para prover aqueles soldados que estavam em cima do muro, aqueles atalaias, aqueles soldados, para não permitir que o exército inimigo pudesse de alguma forma vencer na batalha. Eles começaram a fazer isso, mas o rei Senaqueribe disse o seguinte, versículo 10: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Existem algumas situações em que, mesmo que você tente mergulhar naquilo que Deus tem, existem algumas ocasiões em que você flerta com a possibilidade de fazer exatamente aquilo que Deus tem para você, mas aí as vozes do inferno se levantam sobre a sua casa e dizem assim: de novo? De novo, você já tentou e já caiu. Você já tentou fazer isso e não deu certo, o que vai dar certo agora? Não adianta, isso é só para quem está lá em cima.
Isso não é para você. Viver uma vida de oração não é para você. Viver uma vida de leitura bíblica não é para você. A sua vida é aquela vida em que você vive a semana inteira tranquilo, mas no domingo você vai para a igreja e você acaba se confrontando com essas situações. Você acaba se percebendo, ouvindo essas vozes e sendo confrontado pela cultura do mundo a justamente voltar atrás naquilo que você está fazendo. Sabe, Senaqueribe viu o povo de Israel fazendo aquilo ali, levantando a muralha, e ele mandou dizer, foi um mensageiro dele, disse assim: olha, assim diz Senaqueribe, em que é que vocês estão confiando para vocês ficarem aí dentro da cidade? Sabe o que isso aconteceu? Porque na verdade o exército assírio percebeu que o povo de Deus, o exército assírio começou a perceber que o povo de Jerusalém estava se fortificando. Eles não iam ficar passivos, eles não iam permanecer inertes àquilo que era o ataque das trevas. Eles perceberam, o povo de Jerusalém percebeu aquilo que seria revelado por Jesus lá na frente. Eles perceberam que a igreja do Senhor, quando ela anda, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Só que nós às vezes agimos como se porta estivesse avançando contra a gente. Ei, porta não avança contra ninguém. A porta é um mecanismo de defesa. A porta é um mecanismo de segurança. Então quando Jesus diz para a igreja, para os discípulos: ei, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, sabe o que ele está querendo dizer? Quando a cidade está fortificada, quando você avança contra o inferno, ei, as portas do inferno vão ser arrombadas, porque elas não podem prevalecer contra a igreja. E é assim na sua vida hoje, meu irmão. O poder do inferno não pode prevalecer contra a sua casa. Sabe por quê? Porque na sua casa está o general dos exércitos. Na sua casa está aquele que tem todo o poder na palma das suas mãos. Na sua casa está aquele que criou e que sustenta todas as coisas na palma das suas mãos. Está aquele que diz haja e há. Está aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Esse é o Senhor Jesus. Aí o texto continua. Diz assim lá no versículo 18. E esse versículo 18 é uma bomba. Coloca para mim, meu filho, por favor. Versículo 18. Olha a revelação nesse versículo 18. E clamaram em alta voz. Em qual língua? Clamaram em alta voz na língua dos judeus. Muitas vezes na história da sua vida, o inferno e a cultura desse mundo vão tentar usar a linguagem que parece que é de Deus. Sabe, algumas coisas vão ser oferecidas a você travestidas de vontade de Deus. Ou ainda mais profundamente, existem pessoas do seu lado que na verdade são o inimigo, porque falam a sua própria língua, porque falam aquilo que você está acostumado a ouvir como se fosse a boca de Deus. Sabe, existem momentos em que a cultura desse século parece que fala a mesma língua que a gente, parece que fala e que usa as mesmas coisas que Deus usa para falar com a gente, mas é justamente nesses momentos que eles falam isso. Diz o texto aí, coloca de novo aí, versículo 18, que eles estavam falando aquilo, lá no finalzinho, para os atemorizarem e os perturbarem. Tudo aquilo que se apresenta na sua vida, parecendo que é a vontade de Deus, ele vai se revelar, isso vai se revelar, e você vai perceber que não é a vontade de Deus, porque na verdade essas coisas começam a tirar a tua paz. Na verdade essas coisas servem para te atemorizar e te perturbar. Sabe por quê? O finalzinho do versículo diz: para tomarem a cidade. Cuidado com as vozes que parecem a voz de Deus, mas que na verdade são a voz do inimigo. Cuidado com as circunstâncias que parecem ser uma porta aberta por Deus, mas que na verdade é um ralo aberto pelo inimigo. Só que quando a gente olha em alguma dessas circunstâncias, uau, mas isso é tão bom, isso vai suprir a minha necessidade, só pode ser de Deus. E nós nos enganamos e nos lançamos, e quando percebemos, ao invés de passar por uma porta, a gente entrou no bueiro, a gente entrou no esgoto, porque parece que era a voz de Deus falando com a gente, parecia que era a voz do próprio Deus falando com a gente, e quando você percebe, você já está todo sujo de lama, e aí, isso faz com que você já não tenha mais forças para sair dali,
já não tenha mais forças de se levantar dessa lama, de se banhar e de voltar para a cidade fortificada, porque para muitos de nós a pior coisa é a vergonha que essas situações provocam, sabe? Aí você tem vergonha de voltar, aí você tem vergonha de voltar a fazer o que você fazia, aí você tem vergonha de se permitir fluir em Deus mais uma vez, aí você já não consegue mais pensar e cogitar a hipótese de que Deus vai usar a sua vida de novo. Você simplesmente ouviu a voz do inimigo, achando que era a voz de Deus, e depois, quando o próprio Deus está falando, você já não consegue mais discernir essa voz. E para finalizar, versículo 20: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é a chave para trancar a porta dessa cidade fortificada? Sabe qual é o segredo para fortificar a cidade? Convidar aquele que tem todo o poder para ser o governante da cidade. Olha, até hoje você tentou. Agora eu quero dizer para você, convidar o Senhor para ser o Senhor da sua vida. Convida Deus para ser o Senhor da sua casa. Convida Deus para ser o Senhor da sua família. A gente tenta com a força do braço, a gente tenta fazer muitas coisas, e a gente quebra a cara com muitas coisas. Foi somente no momento, olha só, no momento em que o rei Ezequias e o profeta Isaías se colocaram de joelho, se humilharam diante do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo, e esse um anjo dizimou todo o exército assim. A gente pensa, e por causa da cultura religiosa no Brasil, que existe uma queda de braço, uma luta de forças entre Deus e o diabo, como se Deus vencesse o diabo, mas suasse muito e vencesse por pouco. Só que não é nada disso. Quando os nossos olhos são abertos e a gente percebe quem é Deus, você percebe que se com um anjo foi capaz de dizimar todo o exército assírio, imagina os exércitos de anjos em favor do Senhor no céu. Imagina a força do próprio Deus, algo inimaginável para nós. Agora eu pergunto a você, qual é a situação da sua vida que Ele não possa reverter? Qual é o buraco que você se enfiou que Ele não tenha poder para te resgatar? Qual é a situação que se instalou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, que Deus não tenha poder de reverter essa situação? Deus teve o poder de dizer: haja luz, e o universo todo saltar para a existência. Deus teve o poder de dizer: haja, e houve. Deus tem o poder de fazer com que qualquer coisa venha e salte para a existência sem nunca ter existido. Qual é a situação na sua vida que Ele não pode resolver? Qual é a situação na sua vida que você não crê que Ele possa resolver? Porque, sim, tudo se trata disso. Não se trata do quão poderoso Deus é, mas se trata do quanto você impede que Deus haja na sua vida. Porque muitas vezes, o fato de não usarmos as armas corretas impedem o agir de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, o fato de tentarmos carregar tudo com a força do braço, tudo com a inteligência, tudo com os seus contatos políticos ou contatos, isso impede que aquele que é o único que tem poder para fazer, faça alguma coisa. Somente no momento em que você fala: Senhor, realmente não dá, realmente essa luta eu estou usando as armas equivocadas, eu não estou usando as armas corretas, só o Senhor pode realizar. Quando você se humilha, não é à toa que lá no livro de Crônicas, também, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, olha só quanta coisa é para o homem fazer: se humilhar
orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Então, depois que você faz o que cabe a você, então, diz o texto, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Exatamente nessa ordem, ele ouve, ou seja, algo que foi a parte do homem que precisava ser feito, moveu para que Deus pudesse fazer a parte dele. Então ele ouviu, ele perdoou os pecados, ele restaurou o relacionamento, ele fez com que mais uma vez você pudesse ter livre acesso a ele, ele fez com que a sua vida e a vida dele não tivesse nenhum tipo de barreira, ele perdoou os seus pecados e ele sara a nossa terra. E sarar a terra é justamente fazer com que aquilo que era estéril se torne frutífero, aquilo que era um cenário de desolação se torne um cenário de ordem, aquilo que não podia se torne algo que pode, aquilo que estava fechado se torne uma porta aberta, aquilo que era não se torne um sim. Somente a partir de então é que nós possamos experimentar, é que nós podemos experimentar aquilo que o Senhor tem para fazer. Coloque-se de pé em nome de Jesus.